boa notícia de hoje, como já disse anteriormente, é que foram iniciadas tratativas com o Instituto Butantan para que aquele tratamento lá, sabe aquela prevenção contra o Covid, baseada no plasma, que é subtraído, vamos dizer assim, do sangue de uma pessoa que já teve um dia Covid, e se aplica nos doentes, nas pessoas com Covid, e que cientificamente está comprovado que é uma técnica que funciona muito bem. Então, e que a gente até aqui já fez matérias a respeito, porque aqui mais próximo da gente, que eu me lembro, é o Hospital Unimed em Araraquara, o único que tem, por enquanto. Poucos no estado de São Paulo, inclusive. E pode ser que o Hospital Carlos Fernando Manzoni venha a ter isso aqui. Por isso que eles estão nessa parte política, aí, vamos dizer assim, fazendo todo esse trânsito, esse trâmite. E provavelmente semana que vem a gente já vai trazer aqui técnico, o pessoal mais técnico, médicos e tudo, para falar já sobre, quem sabe, a aplicação disso aqui no hospital. Entendeu? É uma boa, excelente notícia. Mas, por enquanto, está dentro dessas tratativas. E quem está dentro desse processo, tudo o Fefel que está, né? Sim, o Fefel, o Jimenez, o Dr. Dimas Covas, que é presidente da instituição lá, e este conversando especialmente aqui com o hospital e muito particularmente com a parte jurídica, porque isso tem toda uma implicação jurídica e tudo mais. E quem responde por esse setor no hospital, como disse, é o Dr. Paulo Augusto Bernardi, com quem eu vou conversar agora. Dr. Paulo, muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Saudade. Estou à sua disposição, Daércio. O senhor está bem? Tudo bom? Graças a Deus, Daércio. Você, tudo bem? Que bom, também por aqui tudo bem. Vamos enfrentando a vida aí do modo como ela se apresenta, né? E tentando fazer o melhor papel que a gente pode, né? Tanto profissionalmente como pessoalmente, né? E você fazendo um excelente papel aí nesse trâmite todo, pelo que vi. E eu perguntaria assim, todos já sabem do que se trata. Eu acho que a principal pergunta agora é: em que pé está isso, afinal, doutor? Bom, Daércio, eu tive um contato preliminar com o Butantan através do Fefel Jimenez, que tem ligações lá com o Butantan, e aí conversamos com o Ricardo Haddad, e no primeiro momento eu solicitei a eles que trouxessem para Matão aquele monitoramento inteligente que está sendo aplicado em caráter experimental em Itaquaritinga. E na mesma conversa eu falei com eles sobre o plasma convalescente, a utilização do plasma convalescente em pacientes que estão no início do sintoma de Covid. E o pessoal do Butantan foi muito receptivo. A partir daí, nós estabelecemos contato através da doutora Fernanda Ribeiro, que é a nossa hematologista do hospital, e o Fefel ajudou também. Falamos com o pessoal do Butantan, tivemos um contato com o Dante Lang. O Dante Lang é uma pessoa que é de Matão, a família Lang é uma família tradicionalíssima de São Lourenço do Turvo. Ele já tinha contatos com o hospital no setor de hemoterapia. E aí fizemos uma reunião dia 8 agora, uma reunião virtual, evidentemente, entre a Denise, a Denise Minério, o Dr. César Minério, que é o nosso diretor técnico, a Fernanda Ribeiro, o Fefel Jimenez, o Dante Lang e eu. E aí nós estamos andando com os protocolos. Isso é um pouco, tem uma certa burocracia, não é uma coisa muito rápida de acontecer, mas eu acho que na semana que vem nós já estamos startando os protocolos e começando já a oferecer para uma parte da população esse tratamento alternativo, que é o uso de plasma convalescente nos pacientes que têm mais de 45 anos e que estão até no 5º dia de sintoma. Esse tratamento, Daércio, ele pode evitar que haja um agravamento da situação de saúde do paciente e, evidentemente, evitar as internações hospitalares, a internação em enfermaria, a internação em UTI e também, obviamente, propiciar uma cura mais rápida para o doente da Covid. Você disse que a semana que vem já espera que isso comece a ser realizado na prática? Eu acho que sim, Darcy, porque o pessoal técnico, evidentemente, está construindo um protocolo. Isso vai ser feito em pacientes que estariam no pronto-socorro. E existe uma faixa, porque só para você, se me permitir, Darcy, um pouco de história, esse plasma foi utilizado em primeiro momento em Manaus. Só que em Manaus eles administraram esse plasma em pacientes idosos, acima de 60 anos, e pacientes que já estavam em uma situação grave de saúde. E aí eles descobriram que nesse segmento de população o plasma não foi capaz de fazer nenhum benefício.
Então, mudou-se o estudo, tem um estudo argentino, que o pessoal do Butantan falou, e o Fefel e a Fernanda confirmaram, que tem aplicabilidade na pessoa que tem até o 5º dia de sintoma. E aí, como as pessoas mais de 60 anos estão sendo já vacinadas, a grande maioria foi vacinada, o hospital, então, reduziu o tempo mínimo de idade para a administração desse plasma. Então, nós começamos com 45 anos. Está sendo feito um protocolo interno de como nós temos a pessoa que vai ser ofertada esse tratamento alternativo. Obviamente, ela tem que assinar um documento que é o chamado termo de consentimento. A pessoa vai ficar sabendo qual é o tratamento, ela vai permitir que seja colocado esse plasma nela. Então, isso não é uma coisa que você pode oferecer, você pode fazer isso sem autorização da pessoa. E aí, provavelmente na semana que vem, eu acho que no mais tardar na próxima semana, não essa na próxima, nós já teremos isso implantado no Hospital Carlos Fernando Malzone, no pronto-socorro. Quer dizer, não se trata só de um procedimento médico, mas também da questão do direito individual e o consentimento do paciente. Isso vai implicar no entendimento paciente-médico, então, a adoção dessa técnica. É isso, porque quando você faz fazer qualquer tipo de invasão no paciente, exceto quando ele está em estado em eminente risco de morte, o paciente tem que autorizar os procedimentos que você vai fazer nele. O plasma é a mesma coisa, você vai ter que autorizar, o paciente vai ter que saber o que está acontecendo, saber o que é o plasma, saber os benefícios que pode trazer para ele, e ele vai consentir que ele seja transfundido com esse plasma sanguíneo, entendeu? A pergunta será mais cabível semana que vem, quando a gente pretende entrevistar médicos e tudo a respeito desse assunto, à medida que o assunto avançar também. Mas, de pronto, o que se sabe aí da literatura científica mundial é de que está comprovado que ele é realmente um grande auxiliar no combate à doença no organismo da pessoa, né? Cientificamente, isso está mais comprovado, pelo que eu já li também a respeito, não é, doutor? Pelo que me disse o Dr. Dante Lang, o Dr. Dante Lang, Darcy, ele é presidente da da Associação Brasileira de Hemoterapia. Então, ele é uma sumidade nesse setor. A doutora Fernanda Ribeiro também concorda que esse tratamento pode auxiliar na condução da melhoria do quadro clínico da pessoa com Covid instalada há mais de 5 dias. É uma alternativa, Darcy. Hoje nós estamos nessa situação de loucura. Você tem visto os boletins do hospital, 78, 75. Hoje baixou para 73, mas porque ontem morreram 2. Então, nós temos que ter alternativas, temos que criar alternativas. E foi isso que eu fui buscar, tanto no meu mandato como vereador, quanto assessor do hospital. Vamos buscar alternativas para que a gente possa, evidentemente, criar algumas condições para melhorar o tratamento das pessoas que vão ao pronto-socorro, e nós temos recebido muita gente diariamente no pronto-socorro com sintomas de Covid. Doutor Paulo, o senhor disse agora há pouco que também pleiteou lá uma técnica ou alguma coisa parecida com algo que está sendo feito em Taquaritinga, para que se também viesse para Matando. Do que se trata isso, mais claramente? Na verdade, é um programa que eles fizeram em Taquaritinga e Batatais. É um programa de monitoramento inteligente. Eles escolhem pessoas, se eu não me engano, são 32 famílias em cada região da cidade, testam essas pessoas, e as pessoas têm um programa de computador onde elas são monitorizadas e fornecem informações online para uma central de monitoramento, para a Secretaria de Saúde. Então, isso eu conversei com o Ricardo Haddad, que é um dos assessores do Dimas Covas. Taquaritinga começou a implantar o Cristian semana passada, uma semana para ver como é que funciona esse Taquaritinga. O Ricardo, a semana que vem, uma agenda em Taquaritinga para conhecer esse sistema. E aí sim nós vamos ter a parceria da Prefeitura Municipal de Matão. Eu já conversei com o secretário Ademir de Souza, porque logicamente nós vamos precisar do apoio da estrutura dos ESFs, dos postos de saúde. O Ademir já sinalizou positivamente, então nós devemos marcar para irmos a Taquaritinga, verificar como é que funciona esse programa e tentar implantá-lo também em Matão. Pois bem, minha gente, é uma boa notícia. Sim, sim. Não há nada hoje 100% eficaz, né, do que nós temos como resultado da inteligência humana naquilo que se refere a esse combate aí. Nós temos vacinas, umas mais eficazes, outras menos, mas enfim, vacinas. E esta técnica, que afinal de contas
Eu creio que na região toda aqui, não sei se Ribeirão tem, mas enfim, que eu saiba, apenas Araraquara que foi precursora disso aqui na região e poderemos ser a segunda cidade aqui, entre pouquíssimas no interior de São Paulo, a aplicar esse método alternativo do plasma convalescente, como eles chamam, né? Acho que é isso, né, doutor? Perfeitamente, Derson. O piloto do Butantan foi feito em Araraquara e Santos, e como você disse agora com bastante propriedade, nada existe 100% do tratamento de Covid. Ontem eu estive conversando com o Dr. Flávio Borsetti, a doutora Thaisa Victori Nogueira, que é médica intensivista também, cardiologista. Eles estavam me dizendo, baixou a faixa etária hoje está menor, não é aquela história de só velho, gordo e diabético que estava caindo em UTI, hoje está muito jovem caindo em UTI. A Thaisa me disse que tem muita gente procurando ela no pós-Covid, com problemas cardiológicos decorrentes da Covid. Então, tudo isso, Daércio, está em estudo. E eu acho que nós temos que, tanto como parlamentar, como cidadão matonense, nós temos que procurar alternativa. Nós temos que procurar alternativa para tentar ajudar. Eu acho que eu perguntei para os médicos e eles me responderam bastante positivamente. Faz mal o plasma convalescente? Não, não faz mal o plasma convalescente. Não vai te levar a nenhuma complicação. Então, se não faz mal, a gente tem que tentar buscar alguma coisa que faça bem. Nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados esperando tanta gente contaminada, tantos amigos nossos falecendo por conta dessa doença que é o mal que assola não só o Matão, mas a humanidade. Com certeza. Bom, minha gente, disso aqui que nós estamos conversando, que está dentro desse âmbito aí mais burocrático, político e tudo, vai resultar, pelo que eu noto aí, realmente a aplicação disso aqui no hospital. E é por isso que a semana que vem nós vamos conversar com a doutora Fernanda, com o pessoal mais técnico, são médicos, enfim, as pessoas que possivelmente vão atuar nisso. E é a boa notícia do dia hoje. A má notícia dos últimos dias e do fim de semana passado, hoje já estamos completando uma semana do falecimento do prefeito Adalto Scardoelli. E eu quero, por essa ocasião de tê-lo aqui no ar, doutor Paulo, uma manifestação de sua parte, sendo alguém do setor político também, que eu conhecia igualmente muito bem, e eu tenho feito isso sempre que tenho oportunidade com ex-candidatos, aqueles que foram adversários. Não foi bem teu caso, você não foi exatamente adversário, teu partido atuou muito mais no sentido de compor as cadeiras na Câmara. Mas nós sabemos que seu nome chegou a ser cogitado nas últimas eleições, não só para vereador, para outras funções e tudo, e a minha leitura aqui que eu faço depois de alguns meses da política de Matão inclui, pelo que noto, um propósito seu em avançar aí numa carreira política e pleitear, quem sabe, nas próximas eleições aí, candidaturas ao executivo, tudo. A gente vê que a função legislativa tem tudo a ver com a sua própria profissão, Paulo, porque você, como advogado, evidentemente, essa sua profissão aí implica numa relação muito fácil, vamos dizer assim, direta com o legislativo. Mas você tem todo um jeito de atuar que também combina muito bem com o executivo. E neste momento em que as lideranças, o setor de lideranças políticas aptas a esses cargos, ter sido tão, digamos assim, abalada com a perda de uma grande liderança, que inquestionavelmente era o Adalto, nós ficamos pensando já em nomes, afinal de contas, para as próximas eleições. Eu vejo com muito bons olhos, inclusive, a possibilidade de que o senhor venha a ser um deles, entre tantos aí que podem pleitear. Mas não é disso que eu queria falar, não. Evidentemente que isso é muito cedo, mas pelo seu envolvimento também político aqui na nossa vida aqui de Matão, queria uma mensagem sua a propósito, aí sim, do falecimento do Adalto recentemente. Bom, Dercio, primeiro eu agradeço a sua menção ao meu nome e já de plano digo para você que não há nenhuma pretensão da minha parte em relação a... Eu noto isso, Paulo. O que não é, pelo contrário, né? Não é ruim, isso é muito bom. Nós temos que pensar, gente. Alguém vai ter que administrar. Nós temos que buscar valores na nossa sociedade. Certamente você é alguém muito bem preparado. Não vai nisso nenhuma propaganda política, nada que valha, por favor. E é muito cedo, inclusive, falar sobre isso. Mas a gente, quando fica empobrecido com uma perda dessa, começa a pensar que a vida continua
reverencia o que partiu, mas começa a pensar que a vida vai continuar. E nós temos que buscar na sociedade gente para disputar esses pleitos aí. E eu vejo, entre outros nomes e tudo, muito bem é possível. Foi só isso, o comentário só se resumiu a isso. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo é que você falasse a respeito mesmo do falecimento do Adalto. Bom, Darcio, eu conheço o Adalto desde 1984, 85, quando fazia estágio de Direito lá na Conceito, né? Quando ele chegou em Matão, comprou a Conceito, e aí era o doutor Adair, o doutor Vanim, já falecidos, o doutor Luiz Fernandes, que é meu professor, meu amigo, e hoje meu colega vereador, e o Adalto veio aí na Conceito. A partir de lá tivemos uma boa convivência, uma amizade. O Adalto, em 2005, logo depois que ele ganhou a eleição, e eu já era presidente do Concriama, e o primeiro ato que eu tive foi de entregar, de uma audiência a ele, entregar minha carta de demissão do conselho, e ele imediatamente rasgou a carta e pediu para eu continuar no conselho, prova de que ele tinha confiança em mim, e a nossa amizade prevalecia, independentemente de eu ter sido ligado ao prefeito Jaime Gimenez e adversário político dele naquela eleição. E daí para cá tivemos uma boa convivência nessa gestão. O Adalto estava cheio de ânimo, cheio de novas ideias, um Adalto, o tempo é o senhor da razão. Bem mais maduro, né? O Collor falou, acho que a única coisa boa que o Collor falou foi essa: o tempo é o senhor da razão, né? E de fato, eu acho que o tempo, eu falei na Câmara que o tempo se encarrega do prumo, né, Darcio? O tempo vai encarregando. No primeiro momento, nós todos como jovens, como impetuosos, queríamos fazer, e de repente você começa a ver que não é bem assim. E o Adalto está muito maduro, estava muito preparado para fazer um grande governo. Nós tínhamos plena confiança no Adalto, fizemos uma composição política para eleger a mesa da Câmara com o Adalto. Depois de lá, tive diversas conversas com o Adalto. Acho que fui uma das últimas pessoas que conversou com ele, porque eu liguei para ele no dia 3 de maio à noite, para tratar de um assunto, eu não me lembro exatamente qual era, mas ele inclusive brincou comigo que ia fazer a colonoscopia na segunda-feira da semana seguinte, o Adalto brincando como sempre, né, com o fato da colonoscopia, aquela história toda. E depois, infelizmente, eu precisei, por um dever de ofício, né, e por delegação do presidente João Marquesan, de fazer a ponte entre a família do Adalto, o corpo clínico e a administração, na pessoa do meu amigo Ademir, nos 30 dias do verdadeiro calvário que ele foi submetido ao hospital de uma maneira muito guerreira, de uma maneira muito... Eu nunca vi uma pessoa lutar tanto como ele lutou pela vida dele. E nós fizemos, o hospital fez de tudo, absolutamente tudo, para tentar salvaguardar a vida dele, mas infelizmente não houve sucesso, não era a hora e teve que acontecer. E agora, é que você falou, né? O lamentável, uma perda política para o Matão. Obviamente que o governo é um governo composto, nós temos plenas condições de tocar essa administração. O prefeito Ferrari, com a equipe que está montada pelo Adalto e por ele, eu acredito que vão tocar essa administração. E lógico, ninguém na vida é insubstituível, mas o Adalto era uma pessoa extremamente carismática, né? Eu até conheci o Adalto, quem convidava o Adalto ficava desesperado, porque ele demorava 1 hora para ia beijando todo mundo, cumprimentando todo mundo. É verdade. Desse jeito. Eu ficava louco. Eu tive... Aí, Adalto, vamos lá. Peraí, aí você demorava 1 hora para ele chegar. É verdade. Mas era o Adalto, era o jeitão do Adalto. É verdade. Popular, entendeu? Uma pessoa que... O som está cortando um pouquinho, mas desse jeito brincalhão dele e tudo, há alguma situação que tenha marcado e que você se lembre mais? Nós tivemos muitas situações com o Adalto, assim, ele sempre tem uma história para contar, né? O Adalto sempre tem uma história para contar. Tivemos situações boas, eu fui muitas vezes para Taquaritinga, em festa do Nipo Clube, nas festas japonesas lá de Taquaritinga, que você conhece, a colônia japonesa. Era antiga. Muito bom. Fomos lá uma vez salvar um amigo nosso comum que estava num problema sério, o Adalto. Ele sempre foi muito solidário com os amigos dele, né? E fazíamos aí na época da Conceito grandes festas, churrasco, enfim. O Adalto era uma pessoa muito de boa índole, sabe? O Adalto, nunca viu o Adalto se desgastar com alguém ou fazer ofensa moral. Na minha frente nunca vi, entendeu? Claro que você fica muito bravo com algumas situações, mas nunca vi ele se exasperar. Tranquilo. E toda a situação que alguém chegasse para ele com alguma ideia, ou seja lá o que fosse coisa miúda, ele
aplicava uma piada em seguida, mudava de assunto, o cara nem percebia que ele não queria aquilo, fuxico, sabe? Coisas assim. Ele contava, vou te contar um negócio aqui, contava uma piadinha, mudava de assunto, como se dissesse, ó, meu amigo, isso não me interessa. É um cara que não se dava com coisas miúdas, né? E que tem essa história. Ontem mesmo eu estava aqui lembrando, Paulo, por ocasião, inclusive, da matéria que tratava sobre o Complexo da 15, que poderá vir a ter o nome dele, provavelmente terá o nome dele. E aí a gente estava lembrando aqui da inauguração do Complexo da 15, quando ele fez um discurso lá, na inauguração, e ele estava lembrando que quem começou todo aquele Complexo da 15 foi o Jaime Jimenez, começou com a passarela lá de pedestre, ali do lado de onde a gente passava na 15 por cima do trilho ali, mas... Coitado, ele não conseguiu a tempo de realizar tudo, mas deixou o projeto em Brasília. E aí o Adalto assumiu, e aí o projeto foi aprovado depois em Brasília. Então o Adalto é que fez depois a parte do complexo todo ali. E aí, então, na inauguração, como o Jaime era do MDB, 15, número 15, e o Adalto do PT, que era o 13, no discurso dele, bem no jeitão dele de ser, né? E de professor de matemática, ele então dizia assim que quem começou o complexo foi o 15, mas quem executou agora foi o 13. Você me fez lembrar uma situação, uma passagem. Quando o governador, então o governador José Serra, em 2010, veio inaugurar a UTI neonatal do hospital, eu estava ali como representante do hospital no cerimonial da inauguração. Eu cheguei no cerimonialista, falei, olha, o hospital acabou de receber um prêmio como 13º hospital, melhor hospital filantrópico do estado de São Paulo. O prefeito, ele é muito zoeira, ele vai brincar com o número 13. E o cara falou assim, imagina, Paulo, imagina. Falei, você aposto quanto você quiser que ele vai brincar com o número 13, ele vai usar o 13 para... Ah, mas não deu outra. Na hora do discurso, ele falou que coincidência, o 13º é 13, né? Não sei o que, coisa e tal. O cara do cerimonial olhou pra mim com uma cara, bem que você me avisou, entendeu? Eita, esse é o Adalto. Itaquaritinga, lá dos tempos que ele ainda bem moço lá, foi candidato a prefeito lá, nem tinha vindo ainda pra cá, contam lá a história que aquela época, lá nos anos 80, começo dos anos 90, acho que os anos 80, Paulo, e aí aquela época era campanha eleitoral para governador de São Paulo, e o Reinaldo de Barros, então prefeito da capital, era um candidato a governador, acho que pela Arena ainda, na época, nem era PDS, acho que era Arena ainda, né? Os dois partidos fortes na época, o PMDB, a Arena, e o PT estava sendo montado naquela época, no fim dos anos 80 ali, e estava ainda crescendo e tal. E aí, o Reinaldo de Barros era apoiado em Itaquaritinga por alguém cujo perfil era muito parecido com o do Adalto, que era um negão, né? Que foi prefeito lá várias vezes, um homem muito querido lá, pai do Tato Nunes, que também foi prefeito, acho que, se não me engano, 2 vezes. E aí, o que aconteceu? Alguém em São Paulo, sacanamente, naquela época não tinha WhatsApp, internet, não tinha nada disso. Era o telefonão que nem todo mundo tinha. Era assim. Meu Deus, me parece que foi ontem, olha como a coisa mudou. E aí, Paulo, o que aconteceu? Alguém disparou sacanamente em São Paulo um telegrama dizendo: Reinaldo de Barros visita correligionários Taquaritinga. Chegada 14 horas, trevo da Eva, que é o trevo da Fatec, era o trevo que... E resumidamente, você não podia gastar muitas palavras no telegrama, porque era cobrado por palavras, pô, né? E ele chegou, e alguém mandou pro Vardemar D'Ambrosio, pra turma lá, que era a turma do... Entendeu? Se eu não me engano, o Augusto Nunes foi portador dessa notícia lá pro grupo. Então, 2 horas da tarde, vai vir o candidato nosso, apoiado por nós aqui, candidato a prefeito, a governador, vem em Itaquaritinga. Então, o que eles fizeram? Reuniram todos e montaram uma recepção no Trevo da Eva, um sol de Talamamona. O Adalto já contou muito dessa história aí, mas eu também já ouvi muito lá. E aí, o que aconteceu, meus amigos? Deu 3... 5 horas da tarde, o Vardemar D'Ambrosio, aquela turma tava vermelho, nem um camarão no sol quente, e o homem não vinha, e foi essa história que aprontaram lá. Mas enfim,
dava um livro de histórias, né? Que eu só me lembrei dessa agora porque você começou a contar aí e as coisas vêm na cabeça. Paulo, muitíssimo obrigado. Vá nos dando notícias aí sobre isso, se bem que a gente já está pré-agendando aqui já com a doutora Fernanda, já para tratar sobre isso semana que vem, na esperança de que tudo corra bem. E já a partir da semana que vem o hospital possa também ter essa disponibilidade, evidentemente, para uma parte, né, dos doentes, mas isso, tudo que vem, nós estamos numa situação que tudo é importante e isso não deixa de ser, evidentemente. Um grande abraço ao senhor e bom dia, doutor Paulo. Obrigado, Lércio. Muito obrigado para você, para a equipe Saudades aí. Um abraço a todos vocês. Estou sempre à disposição, Lércio. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.